Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos nessa quarta-feira para estudarmos um pouquinho mais a palavra do Senhor. Queremos realmente ter um tempo bem gostoso juntos e como é bom nós podemos louvar ao Senhor e aprender um pouquinho mais desse Deus tão maravilhoso que tem feito tantas coisas por nós durante esse tempo todo, durante esses anos, durante esses meses que nós estamos em pandemia. O Senhor Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento e depois nós vamos estudar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, estar vendo um pouquinho sobre a nossa confiança em Deus em tempos de luta. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em primeiro lugar, Senhor, porque nós podemos ver a Tua boa mão sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, Senhor, sobre cada um de nós, cuidando, amparando, ó Pai, nos protegendo, nos livrando, ó Deus, de tantas coisas difíceis, ó Pai, que o nosso mundo tem passado, que as pessoas têm experimentado, ó Deus, nesse tempo de pandemia. Ó Deus, como somos gratos, ó Pai, porque nós temos ao Senhor a quem recorrer. Obrigado, Senhor, porque nós podemos depender do Senhor e saber que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Ó Deus, fala conosco nessa noite também, através desse estudo, através da vida de Davi, Senhor, que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a confiança, a verdadeira confiança no Senhor. Que realmente a Tua palavra, ó Deus, penetre o nosso coração nessa noite e que possamos, ó Deus, estar buscando, ó Pai, vivê-la de uma forma completa, Senhor, e de uma forma, ó Deus, que agrade ao Senhor e que possamos aprender um pouco mais de Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, e louvamos o Teu nome, ó Deus, nessa noite, e o fazemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite um pouquinho sobre a experiência que Davi teve durante a vida dele. Como todos nós sabemos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que experimentou um relacionamento com Deus muito forte, muito próximo, falhou, teve seus problemas diante do Senhor, mas que apreendeu, conseguiu realmente aprender como viver em dependência do Senhor. E a história de Davi, os salmos que Davi escreveu, muitos deles contam um pouquinho sobre a vida dele ou a experiência que ele estava vivendo em alguns determinados momentos. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre o Salmo 56. Um salmo que Davi escreveu, um mestre da música, na verdade, mas um salmo muito bonito, um salmo que tem muita coisa para nos ensinar. O Salmo 56, a partir do verso 1, ele diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras e estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram e ficam à espreita. Vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. É muito bonito esse salmo, um salmo bem interessante que Davi escreve ali quando ele está fugindo da presença de Saul, do rei de Gate ali, ele está naquele tempo de muita luta, de muita prova, então ele escreve esse salmo, então provavelmente nessa fase. A gente pode ver o contexto onde Davi escreve esse salmo, a partir de 1 Samuel, ali do capítulo 20, 21, a gente pode perceber, então, aquela luta de Davi. Davi ia para um lado, Saul ia atrás dele, ele foi lá procurar ajuda ao rei Aquis,
e ele percebeu que o rei estava também tramando contra ele, os seus servos ali estavam tramando contra ele, e ele foge também daqueles reis, foge dos domínios dos filisteus também. Davi estava numa situação muito complicada, vivendo o tempo todo fugindo, o tempo todo correndo para cá, correndo para lá, quase que numa brincadeira de cão e gato com Saul. E no meio dessa situação tão desesperadora, tão complicada, Davi então escreve esse salmo, o Salmo 56. E é tão interessante que a gente pode perceber aqui que Davi, ele fala, ele mostra, através desses salmos, algumas coisas que estavam acontecendo com ele deixa isso bem claro, né? No verso 1, ele fala o seguinte, que os homens o pressionavam e o oprimiam, né? E eu estava vendo alguns comentaristas, e a ideia que esse verso traz no original ali é que os inimigos de Davi corriam atrás dele como se fossem feras, né? Como se fossem animais ferozes tentando abocanhar. O tempo todo perseguiam com aquele ímpeto, bufando atrás de Davi. E é mais ou menos essa expressão que ele usa aqui no verso 1, quando ele fala que os homens o pressionam e o oprimem. Ou seja, Davi sentia-se completamente acuado, completamente perdido no meio daquela região inóspita, no meio daquela região complicada onde eles viviam, onde ele tinha que correr de um lado para o outro e os reis atrás dele, os exércitos atrás dele, Davi entrando em parafuso, indo de um lado para o outro. Ele fala então que os homens estavam fazendo isso, pareciam feras, animais ferozes atrás dele. Mas ele também fala que eles o atacavam arrogantemente, né? Ou seja, muitos o atacavam. Os inimigos que Davi tinha não eram poucos. Ou seja, Davi estava cercado de um grande número de inimigos. Não eram poucas pessoas que estavam atrás de Davi. O próprio rei Saul estava atrás dele. Quando a gente pode olhar lá no verso, no 1 Samuel 21, a gente percebe ali Saul, seus soldados estavam atrás dele. Depois o rei Aques, né, de Gate, estava atrás dele. Ele tinha que lutar contra os filisteus que estavam atrás dele. Os servos daquele rei estavam ali tramando contra ele também. Ou seja, Davi estava cercado de um monte de problemas. Não era simplesmente uma luta qualquer, não era simplesmente um homem sequer que estava atrás de Davi, mas exércitos estavam atrás dele. Talvez você pudesse falar, não, mas Davi tinha um grande exército com ele. Naquela época, 600 homens, mais ou menos, estavam com Davi, e ele estava lá enfrentando essas lutas, correndo de um lado para o outro. A gente percebe também no verso 1 que esses ataques, né, que ele fala que, olha, os homens me pressionam e o tempo todo me atacam e oprimem. Essa é uma coisa que é bem interessante. Esses ataques que Davi sofria não eram algo esporádicos, não eram aqueles problemas que vinham por um períodozinho de tempo e depois passavam. Quando ele escreve esse salmo, Davi estava passando por ataques constantes, ele não tinha descanso. Davi estava sendo pressionado o tempo todo, em todos os lugares onde ele estava sendo pressionado. Não é aquela luta que vai e depois de um tempo para, onde a gente pode tomar um fôlego. Davi estava passando aqui por um ataque constante, direto, né? Com frequência ele estava sofrendo. E aí quando a gente continua lendo o Salmo a partir do verso 5 ali, a gente percebe ainda a coisa mais complicada talvez nisso tudo, porque se a gente olha para o passado, a gente pensa nas guerras, né, naqueles povos que estavam guerreando na época de Davi, você poderia falar, não, mas isso fazia parte da vida deles, né? Ou seja, eles eram educados para a guerra, eram os homens valentes, né, homens prontos para a batalha. Mas quando a gente olha o verso 5, olha só o que ele diz, o tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Talvez isso seja uma coisa mais complicada na época de Davi, ou para Davi. Imagina, Davi tinha sido o homem que fora escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel, e ele não tinha feito nada de errado para que esses homens o perseguissem, para que Saul o perseguisse. Na verdade, eram as palavras mal interpretadas, eram as palavras ou os atos que Davi praticava que realmente tinham sido mal interpretados por Saul e fizeram com que ele fosse atrás de Davi, o perseguindo, querendo matá-lo,
por achar que Davi o havia traído, e as palavras já haviam sido distorcidas, não haviam sido entendidas da maneira correta. Agora imagina, alguém que é obrigado a ficar fugindo, alguém que é obrigado a ficar se escondendo o tempo todo, inocentemente, por algo que ele não havia feito, por algo que as pessoas haviam mal interpretado. E aí no verso 6 a gente percebe também que as pessoas que o estavam perseguindo não só estavam buscando encontrá-lo, mas também buscavam tirar a vida dele. É o que ele fala ali no verso 6. Ele fala, olha, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Imagina a situação de Davi em saber que haviam pessoas que estavam ali buscando sempre tirar-lhe a vida, alguém que pudesse matá-lo para acabar com aquela situação. Eu fico imaginando uma situação como essa e olhando para a vida de Davi e vendo aquilo que Davi estava enfrentando naquele momento, e eu fico pensando nas provas que talvez você esteja passando, que eu esteja passando, nos tempos complicados que nós estamos passando nos dias de hoje. Talvez não sejam guerras, talvez não sejam situações das quais nós estamos experimentando, como Davi experimentou, que ele tinha que fugir de um lado para outro para poder preservar a própria vida, a vida da sua família, teve que levar para outro lugar os seus pais para serem cuidados, porque ele estava passando por essas lutas. Mas talvez a gente esteja enfrentando sim uma certa oposição, talvez a gente esteja sim passando por lutas difíceis no nosso trabalho, na nossa escola, talvez até mesmo na nossa própria família, onde a gente possa ser mal interpretado, e as lutas podem vir de todos os lados. E é que é complicado muitas vezes quando a gente enfrenta problemas, não são aqueles grandes problemas que você vai lá, você enfrenta e aquela situação se resolve rápido. O mal é quando esses problemas são duradouros, são persistentes, eles continuam por um bom tempo. Esse tipo de problema, esse tipo de situação muitas vezes nos tira o ânimo, nos tira a vontade de lutar e muitas vezes faz com que a gente perca o foco daquilo que nós devemos, onde nós devemos colocar a nossa confiança. E é interessante o que Davi faz no meio de toda essa situação que ele estava vivendo. Eu acho que nós temos algumas lições muito interessantes para aprender com Davi aqui no meio dessa luta, né? O que o rei Davi faz quando ele está no meio dessa luta intensa que ele está passando? A gente pode ver isso em alguns desses versos que ele escreve aqui, né? Primeiro, ele busca a misericórdia do Senhor. No verso 1, logo as primeiras palavras do capítulo 56 dos Salmos, ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. É interessante essa fala que Davi tem, quando ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Nos momentos mais complicados da sua vida, Davi busca a misericórdia de Deus por ele. Na verdade, ele pede o livramento de Deus para aquela situação. Davi, ele não tenta revidar, ele não olha para a situação que ele tem, mas ele sabe onde buscar ajuda, ele sabe onde ele pode encontrar livramento, alívio para aquela situação que ele está enfrentando. E olha só o que ele diz no verso 3 e o verso 4. Ele fala assim, olha, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Essa é a ideia que Davi tem quando ele pede a misericórdia do Senhor. Ele fala, olha Deus, por favor, o Senhor tem capacidade, o Senhor tem poder para livrar-me dessa situação. O Senhor Deus, ele é o único que tinha poder para livrar Davi de tudo aquilo que ele estava passando. Então ele clama, a primeira coisa que Davi faz, ele busca pela misericórdia de Deus, ele busca o livramento na pessoa que pode livrá-lo, naquele que tem poder para livrá-lo daquela situação. E a minha pergunta para você é, será que nós temos feito a mesma coisa que Davi? Será que nós temos lembrado de buscar a misericórdia do Senhor, buscar o livramento, buscar a solução das situações que nós estamos vivendo em Deus em primeiro lugar? Ou não? E essa é a segunda parte que nós percebemos da vida de Davi. Davi não confia
na própria força, mas ele espera o agir de Deus. Ele ora ao Senhor, o primeiro verso fala, mas tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele pede, ele clama pelas misericórdias do Senhor, ele confia que o Senhor Deus pode livrá-lo, mas ele espera o agir de Deus. Isso é uma coisa impressionante. Olha lá o que ele diz lá no verso 7 e 8. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Ou seja, ele está falando aqui, Senhor Deus, o Senhor conhece a minha luta. O Senhor sabe por aquilo que eu estou chorando, o Senhor conhece a aflição que eu estou passando. E Davi, ao invés de pegar os seus 600 homens e ir lá batalhar contra aqueles reis, ele podia ter feito isso quando ele encontrou Saul naquela caverna e cortou a ponta da capa dele. Ele podia realmente mostrar para o Senhor, falar, olha, eu tenho condição de enfrentar esse problema. Eu posso talvez lutar contra isso, eu posso pegar o meu exército e tentar mudar a situação. Mas se ele pede a misericórdia de Deus, se ele busca a Deus, se ele confia no Senhor para resolver o problema dele, ele também aprende a esperar o agir de Deus. É interessante, quando ele fala, deixarás escapar essa gente tão perversa. Davi está colocando a dependência dele para resolver essa situação nas mãos de Deus e não nas mãos dele. Davi ele podia muito bem ter falado, olha, eu vou tomar as rédeas dessa situação e eu vou resolver isso. Eu tenho 600 homens comigo, eu tenho capacidade, eu sou um bom soldado, eu fui escolhido pelo próprio Senhor Deus para ser rei de Israel, tenho certeza que Deus vai estar comigo. Mas ele espera Deus agir por ele, para que Deus faça conforme a vontade dele e no tempo dele. Ele reconhece que Deus estava ouvindo, estava guardando as suas lágrimas em odres, aqui a ideia de que Deus estava vendo o sofrimento dele, estava se compadecendo, iria se compadecer do seu sofrimento no momento oportuno. Então Davi fala, olha Senhor Deus, toda essa gente perversa, o Senhor vai deixar escapar? Na tua ira o Senhor faz conforme é a tua vontade. O Senhor retribui, o Senhor vai resolver conforme o seu agrado. Não quero fazer nas minhas próprias mãos, eu não quero resolver na minha própria força. Meus irmãos, talvez essa seja uma das coisas mais complicadas para nós aprendermos. Esperar o agir de Deus. Pedir ajuda do Senhor nos momentos de luta é, de uma certa forma, fácil, porque nós sempre buscamos ajudas de Deus. Quando as coisas ficam difíceis, quando a situação está complicada, nós que conhecemos ao Senhor Jesus, nós buscamos sim a ajuda dele. Nós nos dobramos os nossos joelhos, nós clamamos por misericórdia, nós clamamos por graça, nós mostramos e nos colocamos diante da presença dele, realmente completamente exaustos e falamos, olha Deus, nos ajuda a resolver esse problema, nos ajuda a passar por essa luta que nós estamos enfrentando. Mas automaticamente, ao mesmo tempo que nós fazemos isso, algumas vezes nós não damos o tempo certo para que o Senhor Deus responda, para que o Senhor Deus mostre a situação, a solução dos problemas. E aí nós falhamos, e aí nós queremos resolver com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. E Davi fala que não devemos fazer isso. Essa ideia que Davi traz aqui é que deixa Deus resolver o problema no tempo certo. Deixa ele fazer a vingança, no caso aqui, no tempo certo. O Senhor Deus mesmo iria trazer aquilo à tona. O Senhor Deus mesmo iria mostrar que Davi estava certo, que ele era justo, que ele não tinha feito nada de errado. Ele podia, se nós lermos a 1 Samuel, nós vamos perceber isso. Depois que Davi corta a capa de Saul, e ele fala, olha Saul, eu podia ter matado você, Saul, mas eu não fiz. Longe de mim, pois você é um servo do Senhor, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E Saul se arrepende daquela situação. Então nós podemos perceber que nós devemos, na verdade, esperar o agir de Deus, não só buscar a presença dele, não só clamarmos por misericórdia da parte dele, mas também esperarmos o agir dele. Mas também a última coisa que nós percebemos aqui nesse texto, a gente percebe a gratidão e a confiança
que Davi tinha na salvação e principalmente na orientação que Deus havia dado para ele. A gente pode perceber isso do verso 9 até o verso 13. Davi fala assim: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Davi tinha convicção disso. Davi tinha perfeita, plena convicção de que no momento que ele clamasse ao Senhor, no momento que ele buscasse ao Senhor, os inimigos dele iria retroceder, iria ser acuado por causa da presença do Senhor. Ele conhecia o Deus, ele sabia, ele tinha confiança nessa salvação que o Senhor Deus podia dar a ele, Mas é interessante também que a gente percebe que o verso 12 e 13, Davi também fala o seguinte: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Quando Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, e ele não faz, os seus homens, os guerreiros, os 600 homens que estavam com ele, falaram: Davi, essa é a chance, esse é o tempo que Deus te deu, Davi, aproveita, vai lá, resolve essa situação. E Davi vai lá e ele, quietinho, corta um pedaço da capa, e ele não peca contra o Senhor, ele não toca na vida daquele que foi ungido pelo Senhor. E é sobre isso que Davi está falando aqui. Ele está dizendo aqui: cumprirei os votos que fiz. Eu vou agradecer ao Senhor, vou louvar ao Senhor, eu vou realmente fazer aquilo que eu prometi ao Senhor, porque o Senhor me livrou, primeiro da morte, por o Senhor ter me livrado desses inimigos todos e ter me poupado a vida, mas principalmente porque o Senhor me deu orientação correta no momento que eu precisava. Meus irmãos, isso é algo importante para nós aprendermos, que o Senhor Deus, ele nos orienta quando nós o buscamos. Algumas vezes nós tomamos decisões precipitadas, erradas, porque nós não esperamos o agir de Deus, nós esperamos a orientação do Senhor, nós queremos tomar a situação nas nossas mãos e nós fracassamos muitas vezes, porque nós não esperamos, não aguardamos o agir de Deus em nossa vida. Nós não colocamos o nosso coração na presença dele para que ele fale segundo a palavra dele, segundo as instruções da palavra dele, para que nós façamos ou não façamos algo em nossa vida. Nós precisamos aprender a ouvir a orientação do Senhor, estar sensíveis à voz do Senhor, porque quando a gente confia em Deus, quando nós esperamos o agir dele, quando nós realmente nos entregamos na presença dele, ele nos ajuda a tomarmos as melhores decisões. E as decisões que nós tomamos baseados naquilo que a palavra do Senhor diz, baseado nas orientações que Deus diz, baseado na meditação do nosso coração, na nossa oração ao Senhor, normalmente são decisões que nos trazem alegrias futuras, não problemas. As nossas decisões humanas, as decisões tomadas de ímpeto, muitas vezes nos trazem mais problemas no futuro. Mas quando nós buscamos ao Senhor e quando nós dependemos dele, essas decisões com certeza nos trarão alegria, nos trarão paz, nos trarão bênçãos futuras. Meus irmãos, esse desafio que nós temos aqui na vida de Davi é um desafio muito grande para mim e para você nesse tempo que nós estamos vivendo. Talvez a gente esteja passando por tantas lutas, e lutas que vêm de todas as direções, momentos difíceis, e são momentos que estão se prolongando durante meses já. E talvez você olhe para situações ao redor e fale: mas não vai acabar nunca, não vai passar nunca, está cada vez mais complicado, cada vez mais difícil, as pessoas estão mais difíceis. E talvez a gente queira resolver aquilo na nossa própria força, na nosso próprio ímpeto. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos ser como Davi, pedir a orientação do Senhor, clamar por misericórdia, porque Ele pode nos livrar. Nós devemos esperar por aquilo que Deus vai fazer, pelo livramento que Ele vai dar, para que a gente possa aprender também a tomar as melhores decisões no tempo certo e ser gratos ao Senhor, mostrar confiança na presença do Senhor.
Davi estava escrevendo aqui esse verso 12, o verso 13, na confiança, na convicção de que Deus iria livrá-lo, na certeza de que Deus ouviria a sua oração. E ele promete, fala: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. Davi, ele não somente espera, ele não somente acredita, mas ele também toma o compromisso de cumprir com aquilo que ele havia prometido ao Senhor. E esse é um alerta para você também, para mim também, que muitas vezes nas horas que nós estamos passando pelas lutas, pelas dificuldades, nós, sem pensar muitas vezes, começamos a prometer tantas coisas ao Senhor. Começamos a colocar: ó Deus, por favor, faz isso, porque se o Senhor me ajudar, eu vou ser firme lá na igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me envolver nos ministérios da igreja, Deus, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquele outro. Mas no momento que Deus começa a resolver os nossos problemas, no momento que a gente começa a perceber que as coisas estão ficando um pouquinho mais fáceis, as primeiras coisas que nós fazemos é esquecer das nossas promessas, é esquecermos aquilo que nós colocamos no nosso coração em relação ao Senhor. Isso é um erro, meus irmãos. Nós precisamos sim cumprir com os nossos votos, os votos que nós fizemos ao Senhor. Se nos momentos de luta, se nos momentos de perigo, nos momentos de aflição que nós estamos passando, nós prometemos algo ao Senhor, que nós possamos cumprir as nossas promessas. A palavra do crente deve ser sim e não, nada mais fora isso. E principalmente quando nós o fazemos diante da presença do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a ser como Davi. Mas talvez o versículo com que eu gostaria de terminar esse texto, terminar essa reflexão nessa noite, essa breve reflexão, é aquilo que Jeremias, no capítulo 17, o verso 5, ele fala: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Meus irmãos, se nós temos problemas, se nós temos lutas, temos enfrentado lutas, melhor do que confiar na nossa própria força, melhor do que confiarmos na nossa própria sabedoria, melhor do que nós confiarmos na nossa própria capacidade de resolução de problemas, é melhor nós dependermos e confiarmos no Senhor. Ele é o verdadeiro galardoador de todos nós. Ele é aquele que cuida dos seus filhos de uma maneira completa. O Senhor Deus conhece não só o nosso presente, mas Ele conhece também o nosso futuro. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele vai fazer conforme a sua vontade, aquilo que é melhor para nós. Mas é importante nós confiarmos, é importante nós depositarmos verdadeiramente a nossa confiança no Senhor. Espero que você possa ter aprendido algo também da vida de Davi, como eu aprendi. São textos que falam ao nosso coração e são textos que são desafios para nós, pois confiar na presença do Senhor, confiar na sabedoria do Senhor, confiar no agir do Senhor, exige de nós dependência e fé. Coisas difíceis, porque muitas vezes não acontecem no momento, não acontecem na hora, mas é o agir de Deus no tempo de Deus, para a honra e glória de Deus. Que Deus possa abençoar-nos nessa noite, que Deus possa falar ao nosso coração, ao seu coração nessa noite. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse tempo e que o Senhor Deus fique conosco durante esse final de semana. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que tem sido tão desafiadora para nós. Obrigado, Senhor, pelos exemplos, ó Pai, por aquilo que Davi deixou registrado, ó Deus, nas Escrituras, Senhor. Palavras, ó Deus, de tanta sabedoria, Senhor, e palavras, ó Pai, de um homem, ó Deus, que aprendeu, ó Pai, a viver e a confiar no Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada um de nós, a confiarmos, ó Deus, na Tua graça, Senhor, a confiarmos, ó Senhor Deus, no Teu livramento, ó Pai, e na solução dos problemas que estamos enfrentando, Senhor Deus, e que nós possamos buscar no Senhor a nossa confiança, buscar no Senhor, ó Deus, o nosso auxílio, ó Pai, a dependência, ó Deus, na resolução dos problemas que nós estamos enfrentando.
Nos ajuda, Senhor Deus, a abandonarmos, ó Pai, a nossa autoconfiança, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonarmos, ó Pai, o nosso ímpeto, ó Deus, de tomar a solução nas nossas mãos, ó Deus, e tentar resolvê-la à força, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais dependentes de Ti, a entregarmos, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, nas Tuas mãos e realmente acreditarmos, ó Deus, que o Senhor está conosco, ó Pai, cuidando de nós, mesmo em situações difíceis, mesmo quando nós não o vemos, ó Deus, não podemos senti-lo, ó Pai, muitas vezes, o Senhor está ali, pronto, ó Pai, cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito no meio da nossa igreja, Pai, e através da nossa igreja. Que a Tua graça, ó Deus, e a Tua presença, Senhor, esteja conosco nessa noite, Senhor, falando ao nosso coração. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor Deus os abençoe ricamente.